Minha noiva convidou a irmã que destruiu minha vida para nosso casamento sem me dizer. Então cancelei tudo. E ela nunca viu o que veio depois. Sou Brian, tenho 31 anos, e 6 meses atrás fiquei noivo da minha namorada Lily. Estávamos juntos há 5 anos, e pensei que estávamos começando o capítulo mais feliz das nossas vidas. O casamento estava planejado para o próximo mês, mas eventos recentes me fizeram perceber o quão errado eu estava sobre tudo. Para entender como chegamos a este ponto, você precisa de contexto. Tenho uma irmã mais nova, Sarah, que tem 28 anos. Não falo com ela há mais de 9 anos e há boas razões para isso. Durante nossa infância, Sarah e eu simplesmente não conseguíamos nos dar bem. Nossos pais tentaram nos forçar a ter um relacionamento ideal entre irmãos, mas tudo o que fazíamos era entrar em conflito. Sarah era implacavelmente competitiva, constantemente tentando me superar em tudo que fosse possível. Ainda me lembro do momento que definiu o tom para tudo. Eu tinha 10 anos e Sarah 7. Eu tinha acabado de ganhar um concurso de soletração na escola e nossos pais nos levaram para tomar sorvete para comemorar. Em vez de ficar feliz por mim, Sarah teve um ataque completo ali mesmo na sorveteria. Ela gritou que não era justo e que ela podia soletrar melhor do que eu. Exigiu que nossos pais a testassem ali mesmo, tornando toda a situação dolorosamente constrangedora e humilhante. Isso foi apenas o começo. À medida que crescíamos, seu comportamento se tornou mais insidioso. Se eu tirasse A em uma prova, ela estudava obsessivamente até também tirar um A. Quando eu tinha 12 anos, ganhei um concurso de arte local e nossos pais nos levaram para jantar para comemorar. Em vez de ficar feliz por mim, Sarah fez um escândalo no restaurante, gritando que ela podia desenhar melhor. Ela exigiu mostrar seus esboços para todos naquele momento, transformando o que deveria ter sido um momento feliz em uma cena. Isso é apenas um exemplo. Esse comportamento definiu nossa infância. Se eu entrasse para o time de basquete, de repente ela ficava obcecada por basquete. Quando eu demonstrava interesse por uma garota durante o ensino médio, Sarah se esforçava para se tornar sua melhor amiga ou flertava casualmente com ela. Era desesperador. Minha casa, que deveria ser meu santuário, parecia mais uma competição constante. Nossos pais tentaram de tudo para nos ajudar a encontrar um terreno comum. Eles até nos matricularam em terapia familiar quando eu tinha 16 anos e Sarah 13. Mas ela se recusou a participar. Ela se sentava lá, de braços cruzados, mal dizendo uma palavra, enquanto o terapeuta tentava, sem sucesso, fazê-la falar. Finalmente, o terapeuta disse aos meus pais que, a menos que Sarah estivesse disposta a cooperar, não havia muito mais que pudessem fazer. As coisas chegaram a um ponto crítico quando ambos estávamos em nossos 20 e poucos anos. Eu tinha acabado de me formar na faculdade e conseguido o emprego dos meus sonhos em uma prestigiada empresa de marketing. Era o tipo de cargo pelo qual eu tinha trabalhado incansavelmente. Bom salário, benefícios fantásticos e a chance de trabalhar em campanhas que poderiam moldar a indústria. Senti que meus anos de trabalho árduo finalmente tinham dado frutos. Enquanto isso, Sarah ainda estava na faculdade, lutando para encontrar seu caminho. Ela tinha mudado de curso pelo menos 4 vezes e estava à beira da liberdade condicional acadêmica, lutando para acompanhar os prazos e a direção. Quando compartilhei a notícia da minha oferta de emprego em um jantar familiar, esperava pelo menos uma congratulação educada. Em vez disso, Sarah explodiu. Seu rosto se contorceu de raiva e ela começou a gritar comigo, me acusando de ser exibido e de sempre roubar as atenções. Por que você sempre tem que ser o filho de ouro? Ela cuspiu. Por que você não pode simplesmente fracassar uma vez para que outra pessoa tenha uma chance? As palavras doeram. Mas o que realmente me abalou foi o olhar em seus olhos, uma mistura tóxica de raiva, inveja e amargura. Meus pais tentaram intervir, garantindo a ela que ela tinha muito tempo para resolver as coisas e que meu sucesso não diminuía seu próprio potencial. Mas Sarah não aceitava isso. Ela saiu furiosa da sala, batendo a porta com tanta força que uma foto caiu da parede. Mais tarde, naquela noite, ouvi ela falando com uma de suas amigas ao telefone. Ela estava dizendo coisas como: "Ele não vai continuar esfregando isso na minha cara, e vou garantir que ele seja rebaixado." Considerei isso como seu habitual desabafo dramático. Afinal, tivemos nossa cota de brigas entre irmãos ao longo dos anos,
e pensei que isso era apenas mais um de seus ataques. Mas eu não poderia estar mais errado. Alguns dias antes de começar meu novo emprego, recebi um e-mail do Departamento de Recursos Humanos da empresa. Eles haviam realizado uma revisão repentina do meu histórico, com base em alguns materiais perturbadores que chegaram à atenção deles. Aparentemente, alguém lhes enviou e-mails falsificados e capturas de tela de contas falsas de redes sociais, todas em meu nome. Esses documentos continham linguagem odiosa e discriminatória, me pintando como alguém completamente inadequado para o cargo. Fiquei atordoado e devastado quando o RH me informou que estavam rescindindo minha oferta. O emprego pelo qual eu tinha trabalhado tão duro desapareceu em um instante. Não demorou muito para eu juntar as peças. Sarah era a única pessoa que me conhecia o suficiente para fabricar um conteúdo tão pessoal e prejudicial. Quando a confrontei, no início ela fingiu inocência, rejeitando minhas acusações com um sorriso frio. Mas quando pressionei mais, sua fachada quebrou. Talvez você mereça saber como se sente por uma vez. Ela finalmente disse com a voz tremendo de raiva. Você sempre foi o favorito, aquele que todos admiram. Já é hora de você experimentar o gosto do fracasso. Suas palavras me deixaram sem fala. Minha própria irmã havia sabotado deliberadamente meu futuro por ciúme e despeito. Não foi apenas uma traição, foi uma declaração de guerra. Mas então, ela desmoronou e admitiu tudo. Ela havia criado as contas falsas, falsificado os e-mails e destruído minha reputação, tudo porque queria que eu falhasse em algo. Havia um orgulho distorcido em sua voz, como se ela finalmente tivesse vencido alguma competição distorcida. Eu estava arrasado. Isso ia além da rivalidade entre irmãos. Foi um ato deliberado de sabotagem por parte do meu próprio sangue. Disse a ela que nunca mais queria vê-la ou falar com ela e saí da casa. Naquele dia, fiquei no sofá de um amigo enquanto tentava descobrir como recolher os pedaços da minha vida. Nos anos seguintes, cortei todo o contato com Sarah. Meus pais ainda a viam ocasionalmente, mas sabiam que era melhor não mencioná-la perto de mim. Reconstruir minha carreira foi uma batalha difícil. Tive que começar com um trabalho de menor remuneração e abrir caminho para cima. Mas finalmente consegui. Agora tenho um ótimo emprego, amigos que me apoiam e até recentemente tinha Lily. Quando conheci Lily 5 anos atrás, senti que tudo finalmente estava se encaixando. Ela era gentil, engraçada e compreensiva. No nosso quarto encontro, contei tudo sobre Sarah. Ela ouviu e simpatizou, dizendo que os relacionamentos familiares podem ser complicados e que respeitava minha decisão de cortar laços. Deixei uma coisa muito clara. Sarah não faria parte da minha vida, especialmente não no meu casamento. No início, Lily parecia entender, mas à medida que nos aprofundávamos no planejamento do casamento, as coisas começaram a mudar. Ela continuava mencionando Sarah, sugerindo que talvez fosse hora de perdoar e esquecer. Cada vez que eu a rejeitava, a ideia de ver Sarah novamente me revirava o estômago. Supostamente, este seria o dia mais feliz da minha vida, e ter Sarah lá o transformaria em um pesadelo. Lily deixava o assunto de lado por um tempo, mas eu podia ver que ela não estava feliz. Tudo chegou ao auge na semana passada, quando estávamos finalizando a lista de convidados. Lily mencionou Sarah novamente, e desta vez ela se recusou a ceder. Lembro-me do momento exato em que as coisas desmoronaram. Estávamos sentados na sala de estar, com a lista de convidados espalhada sobre a mesa de café entre nós. Eu já estava exausto depois de um longo dia de trabalho, e a última coisa que queria era voltar a discutir o mesmo argumento que estávamos circulando há semanas. Mas Lily estava determinada. Brian, realmente acho que você deveria reconsiderar convidar Sarah, ela disse com voz suave, como se estivesse tentando me convencer pouco a pouco. Ela é sua irmã. Você não acha que é hora de perdoar e seguir em frente? Apertei a mandíbula. Não era a primeira vez que ela dizia essas palavras, mas por alguma razão elas me atingiram com mais força desta vez. Talvez tenha sido a maneira como ela me olhou, seus olhos cheios de esperança e preocupação. Ou talvez tenha sido o cansaço que eu sentia por rejeitá-la constantemente. De qualquer forma, as palavras caíram diferente naquela noite. Lily, já conversamos sobre isso. Não vai acontecer. Tê-la lá vai arruinar tudo. Você sabe o que ela me fez. Lily suspirou, mal escondendo sua frustração. Mas foi há anos. As pessoas mudam.
Talvez ela seja diferente agora. Talvez ela se arrependa. Senti a raiva familiar borbulhando. Se arrependa? Ela destruiu minha infância, minha carreira, minha reputação. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Como você simplesmente se arrepende de algo assim? Seus olhos procuraram os meus, buscando algum vislumbre de compromisso. Não estou dizendo que o que ela fez foi certo. Só acho que talvez ela mereça uma chance de consertar as coisas. Olhei para ela com incredulidade. Por que você está pressionando isso? Por que ela merece uma chance de estar no nosso casamento? O rosto de Lily endureceu. Porque família é importante, Brian. Eu não consigo imaginar cortar alguém para sempre. As palavras doeram mais do que deveriam. Família? Você acha que isso é por algum ressentimento mesquinho? Ela não roubou meus brinquedos nem leu meu diário. Ela sabotou minha vida inteira. Tive que reconstruir tudo do zero por causa dela. Ela balançou a cabeça, sua voz ficando mais aguda. Você está sendo teimoso. Está punindo-a por um erro que ela cometeu quando era jovem. Foi isso. Explodi. Um erro? Você sabe como foi humilhante perder aquele emprego? Ter meu nome arrastado na lama porque minha irmã não suportava que eu estivesse indo bem? Isso não é um erro, Lily. Isso é crueldade. Ela cruzou os braços e olhou para outro lado. Talvez ela tenha crescido. Talvez ela queira se desculpar. E talvez eu não me importe, respondi. Ela tomou suas decisões e eu tomei as minhas. Te disse que este era um limite para mim. Se você não pode respeitar isso, então talvez não devêssemos nos casar. Os olhos de Lily se arregalaram de surpresa. Pude ver a dor se espalhando pelo seu rosto como uma sombra. Você está realmente dizendo isso por causa disso? Ela disse. Respondi que sim. Porque não é só isso. É sobre confiança. Você deveria estar do meu lado. Lily, você sabia o quanto isso significava para mim e ainda está tentando me pressionar. Nos sentamos lá em silêncio, o peso das minhas palavras pairando no ar. Eu podia sentir meu coração batendo. Cada batida, um doloroso lembrete de quão longe tínhamos caído do casal feliz que éramos apenas alguns meses atrás. Lily sussurrou. Pensei que você entenderia. Pensei que amor significava perdão. Balancei a cabeça. Minha voz mal audível. Amor também significa respeito. E não posso respeitar alguém que não respeitará meus limites. Ela não disse nada depois disso. Apenas se sentou lá, os olhos brilhantes com lágrimas não derramadas. Depois do que pareceu uma eternidade, ela se levantou e saiu da sala. Fiquei sentado lá sozinho, olhando para a lista de convidados. Os nomes embaçados enquanto minha visão ficava turva. No dia seguinte, as coisas estavam tensas. Lily mal falava comigo, e quando falava, era com frases curtas e educadas. Eu não conseguia suportar. Esta versão fria e distante dela era pior do que qualquer discussão acalorada. Parecia que um muro havia sido erguido entre nós, e nenhum de nós sabia como derrubá-lo. Continuei dizendo a mim mesmo que passaria. Nós nos amávamos. Havíamos passado por tanto juntos. Certamente isso era apenas um momento difícil. Mas no fundo, eu sabia que algo havia mudado. A confiança tinha se rachado, e uma vez que isso acontece, é difícil colar os pedaços de volta. Uma semana depois, tudo explodiu. Eu estava chegando tarde do trabalho, exausto e esgotado. Entrei pela porta e imediatamente notei Lily sentada à mesa de jantar. Seu rosto estava pálido, suas mãos tremiam, e a tensão no ar era sufocante. Algo estava errado. O que está acontecendo? Perguntei com cautela. Ela tomou um fôlego trêmulo e olhou para mim com a culpa estampada em seu rosto. Brian, preciso te dizer algo, ela disse com a voz tremendo. Meu estômago se apertou enquanto uma sensação de afundamento começava a se espalhar por mim. Do que se trata? Perguntei tentando manter minha voz estável. Eu entrei em contato com Sarah. Ela disse tão silenciosamente que foi quase um sussurro. Por um momento pensei que não tinha ouvido direito. Você o quê? As palavras saíram mais alto do que eu pretendia. Eu a encontrei nas redes sociais alguns meses atrás. Ela continuou com lágrimas brotando em seus olhos. Tenho conversado com ela. Eu só queria entender o que aconteceu entre vocês dois e eu a convidei para o casamento. Foi como se o chão desaparecesse debaixo dos meus pés. Eu não conseguia respirar. Minha cabeça zumbia com um rugido surdo e ensurdecedor.
Você a convidou? Minha voz mal controlada, tremendo de incredulidade. Sinto muito, ela soluçou. Pensei que fosse a coisa certa a fazer. Pensei que se ela viesse, talvez vocês dois finalmente... Não. Eu a interrompi, minha voz afiada e tremendo de raiva. Você foi pelas minhas costas. Fez exatamente o que eu disse para não fazer. Você me traiu. Brian, por favor. Ela implorou, suas lágrimas caindo livremente agora. Eu te amo. Só estava tentando ajudar. Ajudar? Deixei escapar uma risada amarga, o som oco e frio. Você acha que isso é ajudar? Você sabia como eu me sentia e fez isso mesmo assim. Isso não é amor, Lily. Isso é manipulação. Ela estendeu a mão para mim, mas dei um passo para trás, meu coração se fraturando em pedaços afiados e dolorosos. Brian, espere! Ela disse, sua voz quebrando. Tem mais. Pensei que ela tivesse mudado. Realmente pensei. Mas quando falei com ela, percebi que estava errada. Ela disse... Lily hesitou, como se as próprias palavras doessem ao repetir. Ela disse... Oh, você é a nova garota dele? Como você pode estar com um perdedor desses? Meu peito se apertou e fechei os punhos. Claro que Sarah não tinha mudado. Claro que ela atacaria, mesmo alguém tentando se aproximar com gentileza. Lily continuou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Foi então que percebi que você estava certo o tempo todo. Eu estava muito errada em contatá-la, Brian. Pensei que estava ajudando, mas só piorei as coisas. Agora vejo o quanto ela te machucou. Sinto muito. Muito. Suas palavras pairavam pesadas no ar, mas não fizeram nada para suavizar a dor ou a traição que eu sentia naquele momento. Você deveria ter confiado em mim, eu disse com voz calma, mas firme. Você deveria ter ouvido quando eu disse o que precisava. Lily soluçou, com o rosto entre as mãos, mas não consegui me obrigar a consolá-la. Meu coração se sentia dilacerado, e tudo que eu conseguia pensar era que a única pessoa em quem eu tinha confiado, acima de tudo, tinha ido pelas minhas costas, pensando que sabia melhor do que eu. Se você não pode me respeitar o suficiente para confiar no meu julgamento, então não nos resta nada, eu disse. Ela chorou. Não diga isso. Podemos consertar isso. Balancei a cabeça, a dor muito avassaladora para conter. Não, Lily. Você quebrou minha confiança. E sem confiança, não resta nada para consertar. Virei-me e me afastei, cada passo mais pesado que o anterior. O ar entre nós parecia definitivo, como uma porta batendo sobre a vida que havíamos construído juntos. Eu sabia que tinha acabado, e doía mais do que eu poderia expressar em palavras. O silêncio em nosso apartamento era sufocante. Depois da briga, passei a noite no quarto de hóspedes, olhando para o teto, revivendo cada palavra que trocamos. Minha mente parecia uma tempestade da qual eu não conseguia escapar. O sono não veio, apenas um ciclo interminável de raiva, traição e desgosto. A fria luz da manhã, o peso de tudo se instalou em meu peito. Eu podia ouvir Lily se movendo, os sons abafados de ela fazendo as malas. Não precisei perguntar o que ela estava fazendo. Sabia que a vida que havíamos construído ao longo de 5 anos estava se desfazendo. E mais uma vez, por causa de Sarah, nenhum de nós podia impedir. Quando ela finalmente saiu do quarto, com a mala na mão, nossos olhos se encontraram. Seu rosto estava marcado por lágrimas, mas havia uma resignação tranquila em sua expressão. Tem certeza de que é isso que você quer, Brian? Ela perguntou, com a voz pouco acima de um sussurro. Engoli em seco, com a garganta apertada. Não, Lily. Não é isso que eu quero. Mas é com o que você me deixou. Ela assentiu, enxugando os olhos com as costas da mão. Nunca quis te machucar. Eu sei, eu disse, minha voz quebrando. Mas isso não muda o que você fez. Ficamos ali por um momento, o ar entre nós pesado com tudo que não foi dito. Então ela se virou e saiu pela porta. O som da porta se fechando atrás dela foi uma finalidade para a qual eu não estava preparado. Afundei no sofá, o vazio do apartamento pressionando sobre mim. Parecia que as paredes estavam se fechando, o silêncio ensurdecedor em sua finalidade. Os dias seguintes foram um borrão. Cancelei o casamento, oficialmente cancelando o local, os serviços de buffet e os floristas. Cada ligação era como outra facada no coração, como se eu estivesse desmontando um sonho peça por peça.
As reações foram mistas. Meus amigos tentaram ser solidários, embora alguns deles claramente não entendessem. A família de Lily, por outro lado, não fez nenhum esforço para esconder sua raiva. A mãe dela me chamou de monstro sem coração, me acusando de jogar fora um relacionamento perfeito por um drama mesquinho entre irmãos. O irmão dela, com quem eu costumava me dar bem, me enviou uma longa e amarga mensagem de texto dizendo que eu estava cometendo o maior erro da minha vida. Olhei para a tela me sentindo entorpecido. Eles não conheciam a história completa, não entendiam o quão profunda era a dor. No meio de tudo isso, minha própria família decidiu intervir. Meus pais me ligavam incansavelmente, deixando mensagens de voz que iam desde súplicas até me fazer sentir culpado. A voz da minha mãe estava trêmula e chorosa. Brian, por favor. Esta poderia ser uma chance de curar a família. Não deixe que isso destrua tudo. Mas não fui eu quem destruiu tudo. Foram Sarah e agora Lily. As pessoas que deveriam me proteger e me apoiar tinham cruzado linhas que eu não podia perdoar. Uma noite depois de um longo dia de trabalho, cheguei em casa e encontrei um e-mail da Sarah. Quase o deletei sem ler, mas a curiosidade foi maior. O assunto simplesmente dizia: "Sinto muito." O e-mail era longo, cheio de desculpas e explicações. Ela escreveu sobre como tinha passado anos em terapia, tentando entender seu ciúme e ressentimento. Admitiu que o que fez comigo era imperdoável, mas afirmou que agora era uma pessoa diferente. Ela queria se reconectar, reparar as coisas, ser uma irmã para mim novamente. Olhei para as palavras na tela, sem sentir nada além de exaustão. Eu deveria acreditar que alguns anos de terapia poderiam apagar a dor que ela havia causado? Poderia desfazer o dano de perder meu emprego dos sonhos? A vergonha? Os anos de luta para reconstruir minha carreira? As cicatrizes eram muito profundas. Fechei o e-mail sem responder. Passei o fim de semana seguinte sozinho, tentando processar tudo. Minha mente continuava voltando para Lily. Eu sentia sua falta. O jeito que ela ria das minhas piadas bobas. O jeito que seus olhos brilhavam quando falava sobre suas paixões. Mas não conseguia me livrar da sensação de que a confiança que tínhamos tinha se perdido. Não era só sobre Sarah. Era sobre Lily, escolhendo ignorar algo que eu tinha deixado claro desde o início e fazendo exatamente o oposto para provar um ponto. Fui jogar basquete, tentando suar a frustração. Levantei pesos até minhas pernas arderem, concentrando-me na dor física em vez da emocional. Depois, sentei no meu carro, encharcado de suor, olhando pelo para-brisa. Eu estava sendo teimoso demais? Valia a pena perder Lily por isso? Mas cada vez que considerava entrar em contato com ela, lembrava da dor no meu peito quando ela admitiu que tinha ido pelas minhas costas, a sensação de traição, a fria compreensão de que a pessoa que eu amava não tinha respeitado meus limites, não importa o quanto eu a amasse. Essa ferida era fresca demais, profunda demais. Na terça-feira de manhã, entrei no trabalho me sentindo como um fantasma. Minha chefe, uma mulher sem rodeios chamada Ashley, me levou de lado. Ela sempre tinha sido solidária, e hoje não foi diferente. "Você está bem?" Ela perguntou com voz mais suave que o habitual. Forcei um sorriso. "Estou melhorando." Ela assentiu, me estudando por um momento. Às vezes manter-se firme é a coisa mais difícil de fazer, mas vale a pena. Suas palavras ficaram comigo. Passei o resto do dia perdido em código, deixando o ritmo do trabalho me distrair do caos na minha mente. Quando cheguei em casa, o apartamento parecia mais vazio que nunca, mas pela primeira vez em dias, senti uma pequena sensação de paz. Eu tinha tomado a decisão certa. Não fazia a dor ser menos real, mas pelo menos eu não tinha me comprometido. Naquela noite deletei o e-mail de Sarah. Não precisava lê-lo novamente. Eu sabia minha resposta. Nos dias que se seguiram, a vida continuou, mas eu sentia que estava parado. O apartamento, antes cheio de calor e risadas, agora parecia frio e vazio. A ausência de Lily era uma dor constante. O lado dela do armário estava vazio, as prateleiras do banheiro pela metade. Eu continuava esperando vê-la, ouvindo sua voz nos momentos tranquilos, apenas para lembrar que ela havia ido embora. Mergulhei no trabalho, usando as longas horas e projetos desafiadores como distração. Mas não importava o quão ocupado eu me mantivesse, o peso de tudo persistia. A traição, a confiança quebrada, o futuro que escorreu entre meus dedos.
Tudo me seguia como uma sombra. Então veio a ligação dos meus pais. Meu telefone tocou tarde uma noite, e por um momento considerei ignorá-lo, mas algo me fez atender. Oi, mãe, eu disse, com voz sem emoção. Brian, ela disse com tom cauteloso. Por favor, venha jantar este fim de semana. Precisamos conversar. Não acho que seja uma boa ideia, respondi, o cansaço se infiltrando nas minhas palavras. Por favor, ela implorou. É importante. Contra meu melhor julgamento, concordei. Talvez uma parte de mim ainda esperasse que eles entendessem, que finalmente vissem meu lado das coisas, mas no fundo eu sabia que estava me preparando para a decepção. O sábado à noite chegou e dirigi até a casa dos meus pais. Com o estômago em nós. As memórias da minha casa de infância pareciam diferentes agora, tingidas com uma tristeza que eu não conseguia sacudir. Enquanto subia os degraus, respirei fundo, me preparando. A porta se abriu e minha mãe me cumprimentou com um sorriso forçado. Estou tão feliz que você veio, ela disse suavemente, me puxando para um abraço que parecia mais uma súplica do que conforto. Entrei e imediatamente senti que algo estava errado. O ar parecia pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. E então, eu a vi. Sarah, sentada à mesa de jantar. Seus olhos encontraram os meus, abertos com algo que quase parecia arrependimento. Uma onda fria de raiva me invadiu. O que ela está fazendo aqui? Exigi, minha voz tremendo. Brian, por favor, disse meu pai com expressão dolorida. Só queremos ajudar vocês a fazerem as pazes. O que há de errado com vocês? Vocês fizeram isso pelas minhas costas. Eu disse, a traição me atingindo como um soco no estômago. Vocês me emboscaram. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Pensamos que se vocês dois apenas conversassem, finalmente poderiam curar. Balancei a cabeça. Minhas mãos se fecharam em punhos. Vocês não entendem, nunca entenderam, nunca. Brian, espere, Sarah falou com voz trêmula. Só quero me desculpar. Suas palavras caíram sobre mim como um ruído vazio. Voltei-me para meus pais, com amargura subindo pela minha garganta. Vocês ainda estão tentando consertar algo que está quebrado além do reparo. Não podem forçar isso. A voz do meu pai se quebrou. Só queremos nossa família de volta. Esta é sua família agora, eu disse com voz dura. Onde a confiança não importa, onde a traição é varrida para debaixo do tapete. Virei-me para a porta, com o peso da finalidade pesado sobre meus ombros. Eu disse a vocês onde eu estava. Se não podem respeitar isso, então não sei mais o que dizer. Saí, meu coração batendo nos meus ouvidos. Os soluços da minha mãe me seguiram escada abaixo, mas não olhei para trás. O ar frio da noite bateu no meu rosto e pela primeira vez em muito tempo me senti claro. As linhas tinham sido traçadas. Eu não cruzei as deles e não deixaria que eles cruzassem as minhas. Naquela noite fiquei sentado no meu carro por muito tempo antes de dirigir para casa. Meu telefone vibrava com mensagens de texto dos meus pais, Sarah, até mesmo Lily. Provavelmente até contaram a ela sobre isso. Ignorei todos eles. Não estava pronto para responder, para me explicar novamente, para justificar minha dor. Já tinha feito isso o suficiente. Quando finalmente cheguei em casa, o vazio do apartamento não parecia mais sufocante. Em vez disso, parecia um espaço em que eu podia respirar. Estava cansado de me agarrar a relacionamentos que me machucavam, de tentar encaixar peças que não combinavam mais. Passei os dias seguintes em reflexão tranquila. Sabia que tinha queimado pontes que não poderiam ser reconstruídas, mas também havia uma estranha sensação de liberdade nisso. Eu não carregava mais o peso das expectativas dos outros, não estava mais obrigado a perdoar alguém que não havia merecido isso. Uma noite decidi me encontrar com alguns amigos. Eles estavam preocupados comigo e achei que era hora de sair das sombras. Fomos a um pequeno bar no centro, o tipo de lugar onde a música era baixa e a conversa podia fluir. Enquanto bebia e ouvia suas risadas, percebi o quanto tinha me isolado. O mundo não tinha acabado porque meu noivado acabou. A vida continuava, e eu também podia continuar. Mais tarde naquela noite, quando estávamos saindo, meu amigo Sam me deu um tapinha no ombro. Você fez a coisa certa, cara, ele disse. É preciso coragem para defender a si mesmo. Assenti, um pequeno sorriso se formando. Pela primeira vez, acreditei nisso.
Manter-me firme havia me custado, mas perder a mim mesmo teria custado mais. Na manhã seguinte, fui caminhar na praia. As ondas lambiam suavemente a costa e o sol da manhã se refletia na água em tons dourados brilhantes. Respirei fundo, deixando o ar salgado do mar encher meus pulmões. Ainda havia dor, ainda havia perda, mas também havia esperança. Finalmente eu estava livre para construir uma vida onde meus limites fossem respeitados, onde não tivesse que comprometer minha paz pelo bem da ideia de família de outra pessoa. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava bem com isso. Um passo de cada vez. E eu descobriria. Os dias se transformaram em semanas e a vida se estabeleceu em um novo ritmo. Eu não era a mesma pessoa que havia sido antes do rompimento, mas estava começando a me sentir mais enraizado. Havia uma estranha paz na quietude, na simplicidade de me concentrar em mim mesmo. Parecia que eu estava lentamente reconstruindo as fundações da minha vida. Não para mais ninguém, apenas para mim. Passei mais tempo com amigos, pessoas que me aceitavam por quem eu era. Exploramos trilhas escondidas pelos penhascos costeiros, sentamos ao redor de fogueiras em noites frescas e compartilhamos histórias que me lembraram como era uma conexão real. Essas amizades eram honestas, não manchadas por expectativas ou traição. Elas me deram força para seguir em frente. No trabalho, as coisas estavam estáveis. Mergulhei em projetos, assumindo desafios que me impulsionaram a crescer. Minha chefe, Denise, notou a mudança em mim. Um dia ela me chamou de lado após uma reunião. "Você tem se saído muito bem." "Brian," ela disse, com um sorriso no rosto. "Posso ver o foco em você. Continue assim." Assenti, sentindo uma centelha de orgulho. Suas palavras me lembraram que, apesar de tudo, eu ainda era capaz, ainda estava motivado. Meu passado não tinha me quebrado. Tinha me forjado em algo mais forte. Em um fim de semana, decidi limpar o apartamento. Era hora de deixar ir as coisas que me prendiam ao que eu costumava ser. Enquanto vasculhava as gavetas e armários, encontrei vestígios do meu relacionamento com Lily. Um brinco perdido, um antigo ingresso de cinema, uma lista de compras inacabada com sua caligrafia. Cada item carregava uma memória, um vislumbre do que tínhamos. Mas em vez de me afogar em nostalgia, deixei cada um deles ir. Coloquei-os em uma caixa, selei-a e coloquei-a de lado. Deixar ir não significava esquecer. Significava escolher seguir em frente sem o peso do que poderia ter sido. O apartamento parecia diferente. Mais limpo, mais leve. Finalmente era meu espaço. Reorganizei os móveis, adicionei algumas plantas e pendurei novas obras de arte. Estas pequenas mudanças fizeram uma grande diferença. O espaço parecia um reflexo de quem eu era agora, não de quem eu costumava ser. Uma noite, enquanto cozinhava o jantar, um novo passatempo que eu estava lentamente melhorando, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de texto da minha mãe. "Sentimos sua falta. Por favor, fale conosco quando estiver pronto." Olhei para a mensagem por um longo tempo. A dor da emboscada no jantar ainda persistia. Mas eu também sabia que meus pais não eram pessoas ruins. Eles simplesmente não entendiam a profundidade da minha dor, os limites que eu precisava para me proteger. Não respondi imediatamente. Eu precisava de mais tempo, e isso estava tudo bem. A cura não precisava ser apressada. Algumas semanas depois, eu estava em uma festa na cobertura no centro da cidade quando conheci alguém novo. Seu nome era Emily. Ela tinha um sorriso fácil e uma maneira de fazer a conversa parecer sem esforço. Falamos sobre tudo, desde livros favoritos até viagens de carro e os melhores lugares para churrasco no Texas. Ela não perguntou sobre meu passado ou fez perguntas para as quais eu não estava pronto para responder. Ela simplesmente aproveitou o momento comigo. Isso foi refrescante. Eu não precisava me explicar ou defender meus limites. Eu podia simplesmente ser enquanto o pôr do sol tingia o céu em tons de laranja e roxo. Emily se virou para mim e sorriu. "Quer tomar um milkshake?" ela perguntou. Eu ri. "Claro, desde que eu não tenha que cantar karaokê." Ela riu. E naquele momento senti um calor que não tinha sentido em muito tempo. Não era a pressa de se apaixonar. Era o conforto tranquilo de saber que talvez, apenas talvez, novos começos fossem possíveis. Naquela noite, enquanto entrava de volta no meu apartamento,
percebi algo. Eu não tinha superado tudo o que havia acontecido. As cicatrizes da traição de Sarah e da confiança quebrada de Lily ainda estavam lá. Mas essas cicatrizes não me definiam. Eram apenas parte da minha história. Eu estava mais forte agora, mais consciente do que precisava e merecia. Fiquei junto à janela, contemplando o horizonte de Austin. O mundo continuava se movendo e eu também. O caminho à frente era incerto, mas eu não tinha medo. Eu tinha limites, respeito próprio e um claro senso de quem eu era. Às vezes, manter-se firme significa perder pessoas que você ama, mas no final, também significa encontrar a si mesmo. E essa era uma troca que eu finalmente estava disposto a fazer. Gostou do relato? Deixe nos comentários sua opinião. Muito obrigado por assistir, deixe seu like e se inscreva no canal, e até a próxima.